que a gente podia começar. Vou pedir que o Luiz ore por nós para começar. E aí a gente já passa a palavra para a Ivonete. Senhor nosso Deus, nós te damos graças pela manhã desse dia, porque mais uma vez aqui nos encontramos para a nossa escola dominical e para compartilhar da tua palavra. Te pedimos a tua bênção, a tua graça sobre as nossas vidas, sobre a Ivonete, que vai compartilhar nesta manhã conosco a lição. Oramos também, Senhor, por aqueles irmãos e irmãs que não podem estar no dia de hoje. Te pedimos, a Deus, a tua graça sobre a vida da Vera Alvim, Senhor, que a Luciana nos informou que não está bem. E atende, Senhor, a todos os irmãos e irmãs, nós te suplicamos que passam por qualquer tipo de necessidade. Amém. No nome de Jesus nós oramos, hoje e sempre. Amém. Amém. Eu também queria lembrar que agora, nessa situação que nós estamos, da família do professor Medeiros, lá da Unimep, né? Uma situação muito trágica de suicídio do filho, né? E os dois netos dele, os filhos desse filho que se suicidou essa sexta-feira, foram alunos nossos do Piracicabano. Então, tem uma fala muito bonita da Márcia, pastora, que é pastora lá da pastoral do Piracicabano. Os netos são jovenzinhos, e pedir que Deus abençoe. Ele é um professor muito antigo da Unimed, muito, muito antigo mesmo. Então, lembrei dele agora, assim, da família, né? Então, vamos lá, Ivonete, contigo, companheira. Vamos lá. Esse tema, perdão, é um tema bastante interessante e parece ser um tema bastante simples, mas não é, né? Não. A palavra perdão e o que envolve o perdão assim, são temas bastante complexos e bastante tema. Você pode botar um bocado de tema aí junto com o perdão que cabe. Bom, eu pedi para vocês, e assim, eu já vou ressaltando que não vai ser fácil dar aula para vocês, porque todo mundo PhD nos assuntos. E a gente vai fazer duas dinâmicas. Uma delas é vocês começarem a perdoar. Perdoar quem? Perdoar a mim. Perdoar a mim, porque eu não consegui fugir da lição, da revista, né? A minha pretensão era ler outras coisas, ler outros livros, mas nós estamos no final de semestre, e final de semestre, quem é professor sabe o que significa, né? Um monte de coisa para fazer e a gente acaba não tendo muito tempo. Não só, e quem trabalha com essa questão mais intelectual não é só o tempo que manda, é a capacidade intelectual do momento, né? Para a gente preparar, para a gente se concentrar, né? Mas então eu peço perdão para vocês. Essa é a primeira dinâmica. Vocês começam me perdoando, a lição me perdoando. E a segunda dinâmica, que é proposta pela revista mesmo, mas assim, não com esses objetos que eu pedi que vocês tivessem em mãos aí, mas dada as nossas circunstâncias, então esses objetos aí vão nos ajudar. A dinâmica é vocês segurarem a caneca ou a xícara e com a mesma mão pegar a caneta e tentar escrever alguma coisa. Com a mesma mão, pega a caneta e tentar escrever alguma coisa. Esqueci de pedir para vocês colocarem um papel perto para escreverem, mas de qualquer forma a ideia é escrever. Com a mesma mão segurando a caneca e a caneta. Ou a xícara, com a mesma mão, viu? Isso, isso. Tá. Beleza. Nossa, saiu bem. Se saiu bem. Se saiu bem. Agora, vamos discutir isso aí. Eu queria que vocês abrissem os microfones e compartilhassem com a gente as dificuldades que vocês tiveram para fazer isso, né? Escrever com uma caneca na mão.
Eu vi que o Luiz se saiu muito bem escrevendo, mas duvido que ele escreva uma carta de umas 2 folhas, sim. Não, De qualquer forma, só escrevi meu nome aqui. se saiu bem. Testei várias técnicas, uma pegando a caneta assim, outra assim. Aham, Afinal, a que aham. funcionou foi pegar a caneta assim, Foi assim, assim. assim Boa, e tentar boa. escrever assim. Não pensei nisso. Isso faz parte da criatividade do ser humano, né? Eu falo para o Ricardo, a gente precisa entender os problemas. Quando você entende o problema, você começa a buscar soluções, né? O ser humano tem essa, né? De buscar soluções. E aí, você, Rosa, conseguiu escrever com... Eu consegui escrever um café da manhã aqui, bem assim, mas na lógica da metodologia, da estratégia, assim, eu acho que eu fiquei o tempo inteiro com medo de derrubar, né? Como se tivesse coisa dentro da... Então, eu acho que essa coisa de... Porque acho que a ideia é um pouco assim, como é que a gente perdoa, né? Como é que a gente vive, né? Com o perdão ou o não perdão na mão. E tudo. Ou não, perdão. Verdade. E aí eu acho que realmente não perdoar nos torna como é que eu vou dizer assim, mais lentos e mais... E mais um cuidadoso com medo, né? Um cuidadoso medroso. Assim. Então, assim, perdoar parece que é uma coisa que liberta a gente mesmo, né? E você, Divaldo? Como foi essa experiência de... Bom, na verdade, diferentemente do Luiz, eu tentei pegar uma xicrinha que eu tenho aqui, sem ajuda de nada, assim, só com uma mesma mão, e consegui pegar. Escrevi uma frasinha, que foi o tema da aula, mas, na verdade, o que eu estava pensando no contexto do exercício é que, de um modo ou de outro, todos os objetos, eles estão, assim, à disposição dos nossos sentidos, né? Então, nesse caso, o objeto da caneta e da xícara, eles estão à disposição do tato, da mão. Mas fazer 2 coisas simultaneamente é meio complicado. Com escrever meio complicado, verdade. Ô, Ellen, você tentou fazer? Suzana? Vamos lá, Suzana. Também. Oi. Eu tentei fazer. Eu tentei fazer sim, mas eu não sabia qual. Eu peguei uma caneca grande. Tanto faz, E a minha dificuldade foi um pouquinho maior, mas eu coloquei o dedo, o dedão aqui, ó, e fiz isso, ó, com a caneta. E escrevi muito mal o meu nome, né? Legal. Mas saiu, né? Mas assim... Aí você derramou o café. Aí eu derramei o café, exatamente. Então, mas eu ia ter pedido para vocês botarem café. Ó, nessa posição, né? Sem virar a caneca. Mas não, porque eu escolhi uma caneca maior, então o Edivaldo foi mais esperto porque pegou uma pequena, então isso facilitou. E você, Ellen? Olha, eu fiz igual o professor Edivaldo, eu peguei uma pequenininha também, ó. Aí, ó, ela foi na mão, a caneta também, escrevi o meu nome, só que não sai na perfeição como a gente costuma escrever, né? Não sai. A mão estava ocupada com outra coisa. Muito legal. Na verdade, essa dinâmica dá para a gente refletir aqui um monte de coisa, né? O que o Edivaldo até começou a propor de os objetos, os dois são úteis, os dois estão à nossa disposição, mas usá-los junto não tem muita, na verdade, não tem muita função para nós, né? Então, acaba ficando difícil a gente usar os dois juntos, né? E outra reflexão que a gente pode fazer também é em relação aos tamanhos, né? Parece que a caneca menor facilita mais, a caneca maior facilita, dificulta mais. A ideia da lição, isso aí também quem propôs essa foi a própria lição, a própria revista propõe fazer uma dinâmica como essa. A ideia é a gente entender que uma ofensa que uma pessoa faz para nós é
como se fosse uma caneca nos atrapalhando, né? Então, e essa história de caneca maior, caneca menor, eu acho que foi interessante, deu certinho, porque nós temos também as ofensas menores, né? Umas que parece que a gente não consegue perdoar mesmo, tem muita dificuldade, outras já são mais fáceis de perdoar. Mas a ideia é essa, que quando alguém faz alguma coisa contra a gente, um mal para nós, se a gente carregar esse mal, não perdoar e carregar, a vida da gente fica mais difícil. Então, acaba que quem é ofendido se prejudica talvez até maior do que quem ofende. Porque às vezes a pessoa ofende e nem sabe que ofendeu, né? Assim, às vezes uma atitude é tão natural de uma pessoa assim que não percebe que ofendeu. Mas quem recebe a ofensa, que fica carregando isso, é um empecilho, né? Ficava a gente mesmo, né? Dificulta as coisas, os relacionamentos, né? De fato, quem tem essa experiência, né, de ser ofendido e de ter que perdoar, percebe, né, essa dificuldade na vida que a gente tem de fazer outras coisas carregando um peso nas costas, carregando um objeto que nos atrapalha, né? Eu preciso, vocês têm que me perdoar, que eu fiz um monte de slide com texto, porque eu também não consegui ter aquele tempinho de buscar imagens para melhorarem, né? Melhorar a apresentação, mas seguindo a revista o autor que a revista utilizou também, que os responsáveis pela lição utilizaram, está disponível na internet. É um texto muito interessante. Quem não acessou, acho interessante acessar, que é um texto muito bom, viu? Eu segui esse texto também, busquei nele, fui me alimentar nele também, né? E eu posso, então, apresentar? Como é que eu faço mesmo? Onde é mesmo? Sim, você tem que ir aí na base, Share Screen. E aí escolher a janela que você quer compartilhar, né? Onde está a apresentação. Eu uso muito o Meet para as aulas, e o Meet é bastante simples também. Opa! Aí você pode abrir a apresentação, que eu acho que fica mais fácil de... Tá aqui. Aí. Bom, a revista cometeu um erro. Lá está Lucas 11, de 1 a 3, e depois 11 a 31. Eu fui em Lucas 11, de 1 a 13, aí eu comecei a espremer aquele texto, falar assim, mas como é que eu vou fazer isso aqui virar o tema da lição? Aí depois, quando eu comecei a ler a revista e ler também o texto do autor sugerido, eu vi que houve o erro, não é Lucas 11, é Lucas 15, né? Que é a nossa lição. Bom, o objetivo da lição é refletir sobre o perdão como fruto da graça de Deus por nós e em nós, né? E nós não conseguimos entender esse perdão de Deus se a gente não entender a graça, né? Porque é fruto da graça. O perdão de Deus é uma coisa assim, para quem não crê, é uma coisa muito, muito absurda, né? Loucura, é uma loucura. As coisas de Deus são loucura para o homem natural, o homem que não crê. Então, entender o perdão de Deus, nós só entendemos quando a gente entende a graça de Deus, né? E o outro objetivo é incentivar a prática do perdão como fruto de fé e sabedoria da vida, né? Então, vamos ler o texto bíblico? Alguém pode ler para nós? Pode uma pessoa só ler, porque aí já fica mais dinâmico, né? Mais rápido até. Não que o tempo, não teríamos tempo para isso, mas... Lucas 15, de 1 a 3, depois Opa. Ai. Deixa eu... Depois de 11 a 31. Eu posso ler, gente. Então vamos lá.
Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhe propôs Jesus esta parábola. Depois é 11, né? 11. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte que me cabe dos bens. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Beleza. Bom, a revista também propõe uma revista do professor, inclusive, propõe uma reflexão antes, para a gente falar sobre Lucas, o Evangelho de Lucas, os 2 livros de Lucas, né? Mais especificamente do Evangelho de Lucas, né? Segundo o autor, Lucas, a preocupação de Lucas era basicamente com os marginalizados, né? E com os pecadores, os considerados pecadores da época, né? Então, a preocupação dele era com as pessoas. Por isso, provavelmente por isso, fala-se tanto desses relacionamentos, do que Jesus fez para as pessoas, né? Também procura mostrar que Jesus veio para estas pessoas, trazendo justiça e libertação com um objetivo maior do que simplesmente encaixá-las na sociedade, mas para que construa uma nova sociedade, uma nova história, onde a justiça produz partilha e fraternidade, de modo que todos possam ter acesso à liberdade e à vida. Bom, vou tirar esse negócio daqui, eu não sei como é que eu faço, vou ter que tirar daqui, senão vocês... Né? A reflexão
sobre esse item aqui, né, que eu faço, é que às vezes a gente acha que Jesus veio para salvar as pessoas como se fosse um pulo, sai daqui da terra e vai para o céu. O que Jesus está oferecendo é o céu, só o céu. Jesus não oferece, parece que às vezes o entendimento é que Jesus não veio para transformar essa sociedade, né? Essa história aqui. É como se essa história não fizesse parte de um projeto de Deus também, né? Como se essa sociedade que vivemos aqui, o mundo, nesse mundo aqui, não fizesse parte do plano de Deus de salvar a gente aqui mesmo. Então, salvar e melhorar essa sociedade implica em produzir partilha e fraternidade. Então, segundo esse autor, né, que eu não sei falar o nome, Stornioli, alguma coisa assim, né, o objetivo é construir, né, uma nova sociedade, uma nova história. Então, é lógico que a gente nós visamos um novo céu, né? Mas precisamos visar também uma nova terra, né? Novas relações aqui, novo modelo de sociedade, novo modelo de organização, de uma forma geral. Bom, e o objetivo de Lucas, com as duas obras, que inclui Atos, né? É apresentar uma visão completa da salvação de Deus que oferece às pessoas no decorrer da história, né? Que é isso que eu acabei de comentar. A salvação, ela acontece no decorrer da história. Não é um pulo. Hoje eu sou salva e quando eu morrer eu vou para o céu, é isso? Não. Hoje eu sou salva, eu vou viver salva nesse mundo, nessa terra aqui, e tenho que viver tal qual o projeto de Deus aqui. Né? Uma vez eu não me lembro qual foi a pergunta que eu fiz para o pastor Nicanor, mas eu lembro da resposta. Ele respondeu assim, Ivonete, o céu e o inferno começa aqui. Eu não me lembro exatamente qual a pergunta, mas a resposta foi essa. O céu e o inferno começam aqui. Né? Então, a gente tem que começar a viver o céu aqui. Né? Bom, a proposta é fazer essa reflexão sobre essa parábola. E o autor, esse Kunert, não sei se é assim que lê também, que escreveu o texto que foi baseado essa lição, né, ele propõe que essa parábola seja chamada de a parábola dos dois filhos perdidos. Porque quando a gente fala a parábola do filho pródigo, a atenção é só no filho pródigo, mas na verdade Jesus estava falando para um público, né, e que motivou a fala dele. E o público, né, ele estava falando para os fariseus, né, que estavam ali criticando Jesus. Então, a revista traz um contexto que apresenta essa parábola do filho pródigo, né? E esse contexto que vai reformar os objetivos, reforçar os objetivos de Lucas, quando escreveu o Evangelho. Né? Então, qual que é esse contexto? Inclusive, esse autor aqui, ele sugere que, ao ler a parábola, né, nós precisamos ler os versículos 1 e 2, porque os versículos 1 e 2 é que vão mostrar quem são, para quem Jesus estava falando. E é muito importante saber para quem Jesus estava falando, porque a gente tem que entender o que eles precisavam aprender, o que eles estavam fazendo, né? E o que eles precisavam aprender. Se a gente fizer isso, a gente tira a atenção só do filho pródigo, do filho mais novo, e a gente dá uma atenção ao filho mais velho também, dessa história que provavelmente, talvez, depois dessa leitura, eu comecei a entender, eu acho que o personagem mais importante dessa parábola não é o filho mais novo, eu acho que é o filho mais velho, porque é ele que representa o público que estava ouvindo Jesus, né? Então, qual o contexto é esse? Então, esse contexto está nesses versículos 1 e 2. Né? E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir.
Então, publicanos e pecadores estavam ouvindo. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores, come com eles. Então, a partir daqui começam as três parábolas, né? Então, terminando com essa última, que é a parábola do filho pródigo, ou a parábola dos 2 filhos perdidos, né? Essas pessoas eram declaradas impuras, né, esses pecadores que estavam fazendo companhia com Jesus, se alimentando, né, com Jesus, comendo com Jesus, né? E, segundo a tradição judaica, nenhum puro pode ter relacionamento com tais elementos, né? Então, Jesus, sendo puro, ele não poderia se relacionar com os pecadores que são impuros, né? Sendo assim, se Jesus estava se relacionando, Jesus se transformava em impuro também, né? Enquanto não, ninguém poderia se relacionar, um puro não poderia se relacionar com um impuro, né? Enquanto não satisfazerem as exigências legais, ficam preteridas e marginalizadas do convívio comunitário. Então, essas pessoas impuras não poderiam ter relacionamento nenhum com as puras, eram eliminadas do convívio, né? Por se relacionar com pecadores, Jesus era criticado pelos fariseus. Então, esse aqui é o contexto dessa parábola. E esse contexto é muito importante porque vai mostrar para quem Jesus estava falando e o que essas pessoas estavam fazendo, né? Murmurando Jesus por estar junto com os pecadores, né? Então, nós vamos dividir a lição a parábola, né, em 2 partes. Primeiro falando do filho mais novo e depois falando do filho mais velho. É uma proposta feita pelo autor, esse Kunert. Ele faz essa análise dos 2 irmãos. Então, quem que esse irmão mais novo representa? Ele representa todos os marginalizados e excluídos do círculo dos justos, né, da sociedade justa, limpa e higiênica. Então, esse filho mais novo, que é o pródigo, que é o que recebeu do pai o que ele tinha direito e gastou tudo. E porque ele era um pecador, porque ele fez coisa errada, porque ele era impuro, ele era marginalizado. Então, representando todos os excluídos e marginalizados, né? Ele recebe o perdão incondicional, né? E esse perdão incondicional ele só é possível se tiver amor, né? Só o amor pode dar esse perdão incondicional. Aqui eu paro um pouquinho para a gente refletir sobre, não sei se essa tendência que a gente tem a querer a vingança, se é algo natural da gente, se é algo construído historicamente, mas o fato é que nós temos uma tendência a querermos uma vingança. Às vezes, nós até confundimos justiça com vingança. Queremos vingança dando o nome de justiça. Mas o natural é a gente querer a vingança. A impressão que a gente tem é que a gente fica melhor, nós ficamos melhores, nos livramos do problema se houver vingança. Se a pessoa pagar com a mesma moeda o mal que nos fez. Mas Deus mostra que não é assim, né? O perdão de Deus é incondicional, né? E esse perdão só é possível porque há o amor. Sem amor, não dá para perdoar. Perdoar quem a gente ama já não é fácil, né? Às vezes uma pessoa que a gente ama faz um mal e a gente fica ali titubeando para o perdão, dependendo desse tamanho da caneca, né? O tamanho desse mal. Perdoar as pessoas que a gente não conhece, que faz algum mal para a gente, também não é mais difícil ainda. Perdoar o inimigo, aí nem se diz, né? Se o cara é inimigo da gente, faz um mal para a gente, perdoar é difícil, dificílimo. Entretanto, o que Deus nos ensina é que esse perdão tem que ser incondicional, né? Esse amor incondicional é o paradoxo, né, do perdão de Deus, que se manifesta na figura do Pai, né? A conduta do Pai é incomum e contrária a toda a compreensão humana de justiça. A compreensão humana de justiça é olho por olho, dente por dente. A pessoa colhe o que planta, a gente sempre fala isso, né? Está na nossa boca aí direto.
A pessoa está passando por essa, está colhendo o que plantou. Essa é a justiça humana, né? A justiça de Deus não é essa, não. E vendo esse olho por olho, dente por dente, que é bem judeu, né? Bem do povo judeu, do Antigo Testamento, eu começo a perceber que eles não tinham compreendido de fato quem era Deus. Porque a única forma que a gente tem de compreender exatamente quem é Deus é olhando para Jesus, né? Vendo Jesus, conhecendo Jesus. Deus se manifestou em Jesus. Então, a gente não consegue compreender. E esse olho por olho, dente por dente, não é Deus, não é Jesus. Não é Deus. Então, não dá para falar que esse Deus que aceita o olho por olho, dente por dente, é o Deus que Jesus nos apresenta, encarnado em Jesus, né? Então, ainda falando do irmão mais novo, o pai restituiu todo o benefício perdido. Então, o filho tinha pego tudo o que ele tinha direito, né, segundo a lei deles lá, tudo que tinha direito, gastou tudo e voltou. Então, ele voltou e o pai, que poderia ter dado a ele só o direito, ou sei lá, o benefício de ser um empregado, não, ele restituiu a ele todo o benefício. A Bíblia, a revista fala em direito, né? O autor fala que o pai restituiu todo o direito perdido, né? Eu não sei se eu chamo de direito, mas todo o benefício, porque a impressão que eu tenho é que quando ele cascou fora com tudo que ele tinha recebido, ele perdeu o direito segundo a legislação deles lá. Então, ele volta a ter esses benefícios, né? Provavelmente volta a ter o direito também, mas... Bom, e quais são esses benefícios, né? Então, como sinal do perdão completo, incondicional, o pai dá a ele roupa nova, né? Para dizer que ele ainda era reconhecido como filho e não como empregado. Ele voltou com a intenção de ser pelo menos um empregado, mas o pai restituiu a ele o direito de filho, né? Ele voltou a ter esse benefício. O pai deu sandálias novas, significando que ele continuava livre, né? Porque as pessoas escravas andavam descalças. Então, colocando uma sandália nos pés dele, o pai fala, você é livre, que é a liberdade que ele queria ter, né? Na verdade, ele pegou todos os bens, foi embora querendo ter uma liberdade, né? E o pai dá a ele a liberdade que ele provavelmente não conhecia antes de perder. E deu um anel, que significava que ele ainda teria autoridade como membro da família, né, de administrar os bens do pai. Então, porque o anel, como a gente sabe, é um símbolo de... Ele assinava, né, símbolo de autoridade, de poder, porque assinava todos os documentos, sei lá, com o anel. Então, resumindo, o pai, né, da parábola restituiu ao filho todos os benefícios, dando-lhe novamente direito de filho que ele havia perdido quando saiu de casa e fez o que fez, né? Então, o filho mais velho, né? Qual a reflexão do filho mais velho? O filho mais velho, ele representa os fariseus, né? Fariseus e... Agora sumiu a palavra. Bom, vocês lembram. Escribas, né? Escribas e fariseus. Representam os escribas e fariseus, né? Em se tratando de perdão como atitude de fé e sabedoria, é preciso considerar a menção do filho mais velho na parábola como um alerta, né? Então, como a revista traz essa reflexão que o perdão é uma atitude de fé e sabedoria, nós precisamos entender a atitude do filho mais velho como um alerta para nós, né? Para a gente entender que nós somos, né? Se nós não estamos sendo um escriba ou um fariseu,
né? Porque a nossa religiosidade tende a nos deixar assim, a gente julga, né? Se nos apoiarmos em nossa justiça, nos nossos feitos corretos, acabaremos por achar que não é justo que quem assim não procede receba o mesmo amor ou maior amor, né? A ponto de ter seus erros perdoados. Então, o filho mais velho, conforme a gente leu, conforme nós conhecemos bem essa história, ele achou injusto ele fazer tudo certinho, né? Fazer tudo conforme as regras, a lei, e o filho mais novo, que fez tudo errado, chega e recebe o perdão e recebe restituído a ele todos os direitos, né? Então, só pensa assim quem não entendeu a graça, né? Isso pode acontecer também se o que fazemos para Deus não é fruto do nosso amor por Ele, de uma graça, né? De uma resposta à graça que recebemos dele, mas é gerado pelo medo do juízo ou com a intenção de ter reconhecimento, né? O filho mais velho é o típico escriba e fariseu lá que segue as leis direitinho, não, mas eu faço tudo certinho, então eu tenho direito à salvação, eu tenho direito à comunhão com Deus, eu tenho direito de estar com Deus, eu tenho direito às curas, eu tenho direito às bênçãos, às chuvas de bênçãos, né? E a pessoa que nada faz, né, que faz coisa errada ou que não tem a fé que nós temos, não tem esse direito, né? Isso é muito fácil a gente entender isso. Eu já passei por essa, inclusive. Deixa eu só... Eu já passei por essa. Uma vez eu fiz um vestibular, eu fazia um cursinho, né? E tinha lá... Eu era Caxias, estudava, esse final de semana estudava, ao invés de dormir eu ia estudar, isso é que estudei bastante. No final das contas, eu não passei no vestibular e os outros colegas lá que só faziam bagunça passaram. Poxa vida, fiquei muito brava com Deus. Pô, eu que sou crente, eu que sou não sei o que, eu teria direito, e eles que ficam bagunçando, que fumam maconha. Na época a maconha era mais famosa que... Aliás, nós conhecemos mais maconha, ouvi falar de maconha do que de qualquer outra droga, né? Os maconheiros, etc., eles conseguiram e eu não consegui. Aí, depois de um tempo, eu entendi que o sol nasce sobre os justos e injustos, né? Vou entender. E agora eu entendo mais ainda, né? Aquela atitude de fariseu, né? Não é a atitude que Jesus nos ensina, né? Isso pode acontecer também se o que fazemos para Deus não é fruto do nosso amor... Ah, tá, já li aqui. Tá. Se não entendermos o que é a graça, não conseguimos receber o perdão porque ele é fruto da graça. É da graça, não é da lei, né? Mesmo porque nem conseguimos, por mais certinho que sejamos, nem conseguimos, né, ser tão certos assim, né, de qualquer forma. Então, o perdão é de graça, é pela graça. Por mais que a gente faça, assim como o filho mais novo fez tudo errado e recebeu o perdão do pai de graça, né? Não teve nem que trabalhar como empregado, como escravo, ou como empregado para receber de volta, não. Ele chegou e já foi perdoado. Pelo que dá para entender também, ele nem chegou se justificando, contando as histórias para o pai, se justificando, não. O pai já, de longe, já o percebeu, já antes dele sair, já havia perdoado, já estava, né, à disposição de perdoá-lo, né? Então, nós temos essas duas reflexões, filho mais velho, filho mais novo, e aqui para falar do perdão de Deus para conosco, né? Deus nos perdoa incondicionalmente, porque o seu amor é incondicional, a sua graça é incondicional, e nós, né? E a nossa atitude de perdoar o outro. Então, para isso, né, eu trago aqui um trechinho da oração que Jesus nos ensinou, né? Assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. É como se fosse uma
o perdão de Deus é como se fosse uma condição, né? Essa condição de eu devo perdoar para que Deus me perdoe. Mas como o perdão de Deus é incondicional, na verdade, basicamente, eu entendo que basicamente é imoral eu não perdoar alguém já que eu sou perdoada, né? Já que Deus me perdoou. E se Deus é o meu padrão, Deus é o meu caminho, Deus é a minha luz, então devo fazer como Ele faz, né? Perdoar também continuamente. Tá. Desculpa. Isso aqui é o conceito, né, de perdão, segundo o Dicionário Brasileiro de Teologia. Né, esse textinho aqui está fora. Em termos morais e psicológicos, o perdão é a remissão da pena ou castigo decorrente de uma ofensa ou injúria pessoal. Então, perdoar, segundo esse dicionário, é tirar a pena, tirar o castigo, né? Aquela vingança que eu falei no início, né? Tirar aquela vingança, não querer a vingança, né? Perdoar é reconhecer o dano causado por alguém e abrir mão de receber a compensação por esses danos. Então, resumindo, perdoar é isso, é reconhecer o dano causado por alguém e abrir mão de receber a compensação por esses mal causado. Né? O perdão de Deus é oferecido a toda a humanidade pelos méritos de Jesus. Não é um mérito meu, o nosso mérito, né, fazendo as coisas certinhas, que a gente vai receber esse perdão, mas foi Jesus que morreu na cruz, né? Foi Ele que veio encarnado, abriu mão do seu trono lá no céu, vivendo a vida de Deus lá no céu, e veio viver a vida de humano aqui na Terra, e passou o que passou por nós. Então, o mérito é só de Jesus, né? E é concedido mediante a fé e o arrependimento de cada pessoa, né? Deus se alegra quando as pessoas pecadoras que são alcançadas pela graça de Deus se voltam para Ele, né? A despeito do julgamento das pessoas que estão na igreja. Então, essas pessoas que estão na igreja que fazem esses julgamentos são os fariseus e escribas, né, modernos, né? Então, as igrejas estão cheias de pessoas, de fariseus e escribas, assim como eu tive aquela atitude de fariseu, de escriba lá no passado, achando que porque eu era cristã eu deveria receber a graça e o outro não, né? Este perdão é fruto do amor de Deus por nós, e este amor de Deus em nós gera amor suficiente para que possamos perdoar também as pessoas que nos ofendem. Então, receber o perdão de Deus, receber esse amor e esse perdão gera em nós condições da gente perdoar o outro, porque aquela condição que eu falei no início, que parece, não sei se ela é natural, se ela é social, que a gente prefere a vingança, natural. Bom, de alguma forma a gente prefere a vingança e não o perdão, né? Essa atitude ela some quando a gente recebe o perdão de Deus, recebe a graça de Deus, recebe esse amor de Deus, porque Ele nos cobre, né? Nos transforma a ponto da gente conseguir perdoar o outro também, né? A respeito do amor perdoador do pai, o seu desejo de perdão e acolhimento existia desde que o filho saiu de casa. Então, o pai estava disposto a perdoar desde que o filho foi embora. Deus está disposto a nos perdoar desde sempre, né? Porém, para usufruir deste perdão é preciso voltar-se a ele, né? Arrepender-se, né? O filho mais novo que fez que teve o comportamento pródigo, né? Ele teve que voltar. Então, ele teve que voltar até o pai. Voltar-se a Deus é o arrepender-se, né? Para acessar o perdão de Deus é preciso arrependimento. Para liberar o perdão a outras pessoas, não precisamos esperar que elas venham até nós e se justifiquem. Porque às vezes a gente não perdoa porque fulano não me pediu perdão. Se a gente for esperar que as pessoas venham até a gente pedindo perdão, às vezes não vamos perdoar,
muitas coisas por aí, né? Porque, conforme já tinha comentado, às vezes as pessoas fazem um mal para a gente e nem percebe que fez o mal. Então, Jesus nos ensinou a orar pelas pessoas que nos ofendem. Mesmo que essas pessoas não voltem a nós pedindo perdão, não reconheçam o mal que fez a gente, nós, como cristãos, né, precisamos, além de perdoar, ainda orar por elas, né? O perdão liberta tanto a pessoa que é perdoada como a que foi ofendida, pois tira o peso da mágoa, da irritação, da ofensa. Quem é ofendido com ofensa assim muito grave, sabe muito bem o que é carregar isso aí. Você já imaginou a pessoa viver dia e noite, pensando num mal que recebeu? Deve ser uma escravidão isso, né? Deve ser muito ruim. Porque isso impede, de fato, a pessoa de caminhar, de ir para frente. Às vezes a pessoa fica travada, como se tivesse mesmo acorrentada, né? Por uma mágoa muito grande. Mas perdoar, né, liberta a pessoa, deixa a pessoa livre para ser, para fazer, para viver o amor, né? Mas para isso é preciso deixar que o amor de Deus flua em nós, né? Perdoar, na visão de Jesus e do Evangelho, requer amor mais do que justiça. O olho por olho, dente por dente, não cabe, não se encaixa no Evangelho de Jesus, nos ensinamentos de Jesus. Então, o desafio da vida cristã é perdoar. Isso nos assemelha ao Pai, manifesta através de nós sua imagem na terra, né? Se somos a imagem e semelhança de Deus, nós precisamos também perdoar, para refletirmos essa imagem de Deus aqui na Terra. Bom, por fim, termino por aqui. Ai, como é que eu fecho esse negócio aqui? Eu tenho que parar, né? Stop. Parei. Beleza. E agora vocês estão livres para contribuir também, porque eu sei que tem coisa boa por aí. Bom, vamos lá então. Eu fiquei encantada com a lição mesmo, viu, Ivonete? Quando eu li essa lição, eu fiquei muito encantada, porque eu acho, às vezes eu tenho a sensação, a gente que conhece como é que escreve os textos, e essa coisa do corte que os editores fazem, às vezes o tamanho da revista, da lição, às vezes a gente pega umas lições que a gente percebe que faltam alguns pedaços, algumas conexões, né? É assim mesmo, a gente sabe disso. Mas essa lição, quando eu li, eu senti que ela teve assim, uma integridade boa, né? Ela foi se desenvolvendo bem legal. Pena foi o erro do texto bíblico aí, porque eu acho que às vezes isso atrapalha outras pessoas que não se dão conta. Mas, enfim, eu acho que a lição estava bem apresentada, bem organizada. E mais do que nunca, eu acho que, para mim, o bom dela é que ela parte da ideia da graça, né? Eu, como sou fascinada pela teologia da graça, acho que assim, é a coisa mais bonita que eu já ouvi e da qual eu já participei, né? Sentir a graça de Deus sobre nós, é uma graça que salva, que santifica, que perdoa, enfim. Eu acho que quando o tema vai conectado com a noção de graça, ele já, por si mesmo, ele já ganha uma dimensão especial, né? Porque, como tu disseste todo o tempo, perdoar é uma coisa muito complicada, é muito difícil. Porque são egos, né, que estão ali, uns diante dos outros. E, assim, parece que não tem muita solução mesmo no nível do humano, a questão do perdão. A dor, né, criada a mágoa, criada pelo incômodo que o outro nos causa, né? Pela dor, pelo sofrimento que o outro nos causa, é uma coisa que fica grudada no corpo da gente, parece. E frutifica, e é capaz de perturbar a vida das pessoas por muitos e muitos anos, quantas vezes até o fim da vida, né? Então, assim, a saída para isso no humano me parece que é muito complicada.
muito complicada mesmo. Agora, no nível da teologia da graça, isso se resolve como se fosse um copo d'água que a gente toma, né? A partir da graça perdoadora do Senhor, né? A gente acha o caminho direto. E aí, quando a gente coloca a graça no centro, né, da vida cristã, eu acho que tudo isso se redimensiona. A vida toda se redimensiona. E aí o perdão passa a ser uma coisa, só uma coisa entre tantas outras que a gente se vê impelido a realizar. Quer dizer, é vergonhoso pensar que eu amo um Senhor que me ama e que me salva e não sou capaz de fazer minimamente aquilo que Ele faz comigo todos os dias, que Ele me perdoar dos meus pecados. Então, assim, isso o conceito de perdão é outro conceito a partir da graça. Então, assim, a revista me pegou por aí, eu acho que ela é muito interessante. E tu pegasse bem várias questões assim ao longo da lição, né? Agora, essa ideia de que, por exemplo, o perdão é uma decisão, né, que a gente precisa tomar diante da maravilha da graça, que o perdão é um ato volitivo de cada um de nós. Né? Eu, tomada pela graça de Deus, atingida pela graça de Deus, eu preciso dizer alguma coisa sobre isso, né? É como se eu encontrasse o grande amor da minha vida e dissesse, como assim? Isso não é importante? Não, isso é a coisa mais importante da vida, né? Então, assim, diante disso, eu preciso me posicionar, e a posição é uma posição de tomada de decisão, né? Então, perdoar é tomar a decisão de perdoar. É definitivamente dizer para mim, não quero mais não perdoar. Ponto. É isso. Isso eu acho que é uma fala perfeita, né? Que aparece na revista. E a outra fala que eu chamaria a atenção, tu já fizesse essa chamada de atenção, mas quero reforçar, é a ideia de que está lá na página 67, lá pouco antes do Palavra que Ilumina a Vida, diz assim, perdoar na visão de Jesus e do Evangelho requer amor mais do que justiça. Então, é preciso sair da lógica da justiça entendida como aplicação da lei, né? E é preciso passar para um outro patamar. Porque a verdade é assim, se fosse possível ser feliz só no mundo da justiça do humano, nós não precisaríamos de Jesus nem do Evangelho, né? O Evangelho só vem porque a justiça humana não dá conta da nossa dor absoluta como humanos, como infelizes, né? Como inacabados, como seres limitados, como seres que desejam, mas não conseguem, como seres que não alcançam a totalidade, enfim. E o Evangelho vem para dizer isso, para dizer, bom, aqui tem saída, né? E a saída não está no humano, a saída está na experiência da graça de Deus. Bom, era isso que eu queria dizer, estava muito tomada por essa lição, peço até desculpa que eu falei demais, mas assim, isso me pega muito. A teologia da graça é absoluta. É por isso que, assim, como professor de ciências da religião, que sempre fui a minha vida inteira, eu convivia na sala de aula com muitas práticas religiosas diferentes, convivo até hoje, né, no sentido da inclusão, a gente precisa respeitar as outras práticas, mas é impossível não dizer que a teologia cristã, ela dá conta do recado, porque a teologia da graça só está ali, só está no cristianismo. E essa é a resposta definitiva, né? A gente pode dizer isso aqui entre nós e claro, a gente respeita as demais religiões, mas elas todas ficam no débito, né? Bom, vamos abrir. Deixa eu só para comentar um pouquinho. E assim, essa possibilidade do perdão que transforma a pessoa e a pessoa transforma a sociedade. Claro. Então, assim, na prática, todo mundo se beneficia quando alguém é perdoado. Porque o que faz a gente agir é as coisas que significam para a gente. Então, se você está perdoado, livre, né, ou se você perdoa também, se livra desse peso, né, dessa ofensa, você está livre para agir.
E dá para escrever, né? A gente solta a Dá para cabeça. escrever, exatamente. Dá para escrever a própria história de uma forma diferente, né? Mais bonita, melhor. Não só a própria história, mas a sociedade. Porque a história da sociedade é a nossa história. É isso mesmo, é isso mesmo. Vamos lá, quem mais? Su, Luiz, Ellen, Edivaldo. Vai, Edivaldo. Ele sabe qual é o teu curto Teologia da Graça, ele vai falar do Ellen agora, quer ver? É verdade que o Wesley está nessa chave central e decisiva, sem dúvida, né? Eu acho que a Rosa tem razão, no sentido de que a teologia que é em Wesley, a gente não precisa pôr isso em dúvida, ela é essencialmente uma teologia da graça. Mas eu gostaria de dizer assim, primeiro, a Ivonete começou dizendo que não teria assim uma fala assim tão forte, mas a sua fala foi muito boa, Ivonete. Você falou com uma propriedade assustadora. Então, parabéns pela sua exposição. Eu acho que você pegou de uma forma redonda a lição, né? E conseguiu entrar no tema de uma forma assim invejável. Então, parabéns pela sua capacidade teológica de fazer esse exercício na escola e na classe dominical. Então, nesse sentido, saiba que você é uma boa professora, não só da escola normal, oficial, mas da escola dominical também. Eu acho que esse reconhecimento, ele se impõe nesse momento. Eu acho que você levanta vários pontos. Acho que a Rosa já fez assim, pegou o cerne na fala dela, né? E pegou com muita comoção, né? Na reflexão que ela faz. Eu gostaria só de talvez levantar um ou dois pontos assim. Primeiro, essa passagem, essa parábola, ela é só de Lucas. Ela não está em nenhum outro evangelista. E nenhuma das cartas de Paulo, ela é única e exclusivamente de Lucas. Essa passagem ela é belíssima, sob todos os aspectos, né? E ela é belíssima porque, como diz a Rosa, não é possível nós nos suportarmos e nem a sociedade se suportar se não existir a dinâmica do perdão. É uma dinâmica que não é simples, né? No momento, você, na sua fala, perguntava assim, se o homem é bom, não é bom, se ele nasce propício à vingança. Eu diria assim, né? Eu acho que o homem, ele é criado na liberdade. Deus cria o homem na liberdade. Mas cria o homem na liberdade com duas potências. Uma potência para o bem e uma potência para o mal. Então, na liberdade, nós escolhemos. Então, há pessoas que escolhem a vida toda se mover no mal. Lembre-se dos dois ladrões na cruz, um se abre a Jesus, né? Acho que a experiência dos dois ladrões que estão com Jesus na hora da paixão e da morte, um se abre a esse mistério pela graça e o outro não se abre. Nós não temos notícia, né, do outro. E você vem trabalhando com o conceito de voltar-se, de arrepender-se, né, que é o gesto do filho mais novo. E o filho mais velho tem essa dificuldade, né? Na verdade. Então, eu acho que essa dialética, ela não é simples, né? Quer dizer, como que a gente faz esse exercício de construirmos na liberdade a escolha para se abrir, né? A escolha no gesto do arrepender-se. E é claro que fora da ordem e do registro da graça, não haveria saída para a espécie humana, a não ser que ela não tivesse pecado, né? Se ela tivesse no paraíso, nós não teríamos nenhum problema. Não precisaríamos de nenhuma teologia, porque passearíamos todos os dias com Deus no paraíso, né? Enfim, e aí as coisas estariam resolvidas e equacionadas. Mas eu acho que é um dado mais para a gente pensar assim. Hoje, uma coisa que satura a espécie humana, que enche a nossa história humana, é a história do ressentimento. Nós vivemos, tanto em nível individual como em nível coletivo, uma história do ressentimento. E talvez a pergunta seria assim, como que as estruturas
né, poderiam ser estruturas também do gesto do perdão. Nós temos um Estado que não perdoa. Nós temos uma igreja que não perdoa. Nós temos uma escola que não perdoa. E uma família que estruturalmente não perdoa também. Isso é da estrutura. Então, é do nível da pessoa, da estrutura da pessoa e do nível mais coletivo e estrutural. Então, parece que nós estamos hoje numa encruzilhada no tecido social. Né? Não é que a gente tem que dar o passo desde dentro da gente para mudar lá fora. As coisas têm que vir num conjunto. Nós temos uma estrutura que ela é da ordem do ressentimento. E ela não opera na lógica do perdão, e nem da misericórdia. Né? Vejam os impérios, vejam as potências, como elas não perdoam as dívidas. Essa é a reivindicação dos teólogos da América Latina, né? De que os países ricos perdoem as dívidas dos países pobres. Então, parece-me que é uma dinâmica que se a gente ampliar isso de uma perspectiva maior, a gente tem uma chave nessa lição que você apresenta para repensar a própria questão da estrutura da pessoa nessa dinâmica, do tomar a decisão de se abrir ou fechar-se, e uma perspectiva de pensar uma sociedade também. Né? Parece-me que na encíclica última do Papa, quando ele propõe uma sociedade aberta, né? Talvez a intuição seja essa de fundo. Né? Mas isso nós vamos encontrar nas outras tradições teológicas cristãs. Isso está em Wesley, nós vamos encontrar, Rosa acabou já de sinalizar essa questão. Então, eu só queria apontar assim isso enquanto uma tensão, né? Quer dizer, como traduzirmos essa lógica do perdão num mundo que é um mundo hoje do ressentimento, né? Do desencontro, da maledicência, da destruição, da guerra, do suicídio, do homicídio, do feminicídio, dos assassinatos, enfim. O nosso chão não é um chão simples assim, né? Então, eu só gostaria de deixar em tensão, porque o problema, a questão do perdão é o desafio que se apresenta para a gente. Eu gostaria de parabenizá-la, né? Eu acho que já pode ser chamada para outras aulas, Rosa. Ivonete pode assumir outras aulas agora, sem nenhuma dificuldade, e seguir daqui para frente e doravante fazendo essas reflexões. Legal. Que mais, gente? Eu acho que a Ivonete é muito, digamos, humilde em pensar que não teria capacidade para desenvolver um tema com tanta competência e profundidade, né? Como quando eu era estudante de teologia, que claro, era mais jovem, né? E os colegas, às vezes, a gente queria se burlar assim de um professor, dizia assim: ah, esse parece professor de escola dominical. Claro que eu revi tudo isso depois, porque a escola dominical pode ser também uma classe com profundidade como nós temos tido aqui, né? E hoje não foi diferente. Então, também faço coro aí com o Edivaldo em incentivar e parabenizar o trabalho que a Ivonete fez hoje aqui conosco, né? Foi maravilhoso. Eu tenho meus problemas com esse tema do perdão, né? Quer dizer, não é que eu não aceite perdoar, ou não saiba perdoar, ou não queira perdoar, etc. Mas ele é um tema muito complexo. Pelo menos para mim, é muito complexo. E muitas vezes, refletindo sobre ele, eu me pego em questões como, por exemplo, na cruz, Jesus diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Por que ele não disse, eu perdoo vocês? Ele não diz, não está escrito que ele tenha dito. Até imagino que ele poderia ter dito, ter feito, mas não, a tradição conservou a expressão de que Jesus está pedindo para o Pai perdoar. Às vezes é tão difícil para a gente perdoar um mal que é feito contra a gente, é tão doloroso, tão dolorido, que a gente transfere. A gente transfere, eu transfiro para amanhã, eu vou pensar nisso depois,
eu quero esquecer isso, mas na verdade quando a gente diz eu quero esquecer isso, a gente não está esquecendo. A gente está como aquele moedor de carne, assim, que está engasgado, né, e remoendo, remoendo, remoendo. É realmente muito complexo, muito difícil, né? Eu andei escutando, eu acho, ou lendo, não sei, há uns dias atrás aí, que até fui conferir, né, para ver se era verdade ou não, porque existe muita lenda na internet, né? E uma delas é que o Papa teria dito assim, que o primeiro a perdoar é o mais forte e o primeiro a esquecer é o mais feliz. Essa frase não é verdade, não foi dita pelo Papa Francisco, né? Então, inclusive, o Vaticano emitiu uma nota e tal sobre isso, porque existem muitos como essas fake news, essas frases doces e tal, que acabam circulando. Mas o que realmente o Papa Francisco disse, e que me impressiona é o seguinte, e eu acho que eu penso mais ou menos por aí também. Perdoar não significa diretamente esquecer. Inclusive, ele faz uma brincadeira, ele diz, esquecer é amnésia. Esquecer é amnésia. Mas não é que esquecer os males que foram feitos contra nós, ou contra a sociedade, ou não devam ser perdoados. Não é que não devam ser perdoados. Não necessariamente devem ser esquecidos, porque eles nos trazem um ensinamento daquilo que nós não devemos fazer. Daquilo que nós não devemos fazer. Se nós nos esquecemos, parece que não aconteceu aquele mal. Não, aquele mal aconteceu. Aquele mal foi concreto. Aquele mal precisa ser reparado de algum modo, se é que isso é possível. Mas, se nós dizemos romanticamente, esta é a questão, romanticamente, eu perdoei e esqueci. Eu acho que você não perdoou, então. Se você perdoou e não esqueceu, você não elaborou a questão. A questão é que você reconhece o mal, mas você não fica se remoendo com o mal que o outro fez contra você. Você reconhece o mal e você sabe que você não vai cair naquele mesmo tipo de comportamento que causou o mal. Então, são questões assim mais de fundo que de vez em quando eu me pego pensando, né? E realmente o tema é muito complexo, muito desafiador, especialmente nesse momento que a gente vive, né? Quando parece que o mal é feito pelo mal, né? Lá no Eu diria assim, o mal é feito por amor ao mal. Lá no Piracicabano tem um totem lá na frente, que era das Mulheres Metodistas Unidas, da Igreja Metodista, que trouxe a educação para cá, e o lema delas no século XIX, hoje no Brasil, é viver para servir, né? Mas lá na Igreja Metodista Americana, nessa época, o lema era fazer o bem por amor do bem. Então eu faço a inversão disso. Parece que hoje tem gente que faz o mal por gostar de fazer o mal, por se divertir por fazer o mal, ou porque aquele mal que ele está fazendo parece que ele faz bem a ele mesmo, né? Então é um tempo muito realmente difícil. Claro que eu não vivi nos tempos anteriores, não sei como é que foram nas sociedades anteriores, praticamente, para alguém que estava lá naquele momento, a sensação, mas a sensação hoje é de que realmente perdoar, de fato, é um desafio, é algo que a gente tem que se esforçar muito, e seguir o caminho de Cristo é se esforçar em todas as coisas e também nisso. Então eram apenas esses comentários que eu queria acrescentar. Deixa eu só fazer o complemento, Luiz, nisso que você está falando, que é esse caráter ensinador mesmo, que a dor tem, né? O sofrimento causado ensina a gente e fica marcado na vida da gente. Assim, a gente às vezes nem se dá conta, mas assim, a sociedade moderna deu conta disso quando ela cria essas datas importantes de relembrar, de rememorar
os grandes eventos, né? O final da Segunda Guerra, a Primeira Guerra, a questão dos nazistas, da morte dos 6 mil judeus. Quer dizer, esses eventos são sempre eventos rememorativos, né? Para que as gerações mais jovens que não viveram na pele, elas aprendam que isto existiu e que é preciso evitar. Então, assim, você tem toda a razão, é isso mesmo, a gente não pode esquecer. A gente tem que guardar a questão dos negros, a questão das mulheres, enfim, todas essas grandes datas, não vou dizer comemorativas, mas celebrativas, né, de situações que são, por si só, ensinadoras. Né? Datas de memória, né? Não apagar a memória para que não volte a acontecer. Não volte a acontecer. Bem. Legal, vamos lá. Ellen, alguma coisa? A Suzana saiu, eu acho. Suzana caiu ou saiu, não sei. Ellen, tem que ligar. Prontinho. Tá. Vamos lá. Bom, já semana passada eu fiquei sem fala no final da nossa aula, porque foi abordado vários assuntos, né? Que inclusive era do meu cotidiano durante a semana, eu fiquei sem fala na última aula, mas agora vamos lá. Dá para perceber a maestria que tudo isso está sendo construído, né? Quando a Ivonete começa dizendo a questão da nossa postura aqui, nesse mundo, nesse momento, nessa vida, nós vamos pegar a aula da semana passada, que o Edivaldo falou da questão que a igreja enfrenta de se perder entre o reino e o mundo social que se vive. Se coloca aí uma coisa muito interessante para nós, né? Essa ligação, quando ela começa falando isso. E na lição, o que ficou assim muito preciso para mim foi a questão do perdão e do sentimento de justiça, justiça mesmo. Então, aí a Rosa veio agora, né, dando essa distinção, a questão da justiça nossa. Humana, mas não é o que é tratado ali na Bíblia. E o Edivaldo agora veio fechando com a questão do nosso jeito de pessoa, sociedade. Então, assim, criou, né, toda uma ideia aí, um elo de todo o pensamento, e tá bem legal, bem legal. Então, é isso que ficou para mim. E quando o Edivaldo fala a questão de Wesley, nessa aula, nesse tema, na apostila, que eu também achei fantástico a passagem, percebi o erro que teve lá da referência bíblica, eu tive a oportunidade de ler o sermão de Wesley, o sermão católico, e ficou aquela frase, reto é o teu coração, como o meu coração é com o teu coração, então se me dá a sua mão. Uhum. Então, eu estou refletindo muito nisso, é um sermão muito bonito, que eu estou aprendendo bastante, estudando, lendo, e são coisas que ficam no coração da gente, que a gente está estudando, desenvolvendo, aprendendo, colocando em prática, e chegar à ideia da perfeição que ele coloca ali, que é a perfeição, não a perfeição no sentido que nós temos de perfeição, mas enquanto cristão, enquanto servo, enquanto seguidor, enquanto aceitar Jesus, e ver essa forma de se transformar gradativamente, como a Ivonete também abordou nessa aula. Então, assim, não tem muito mais o que falar, gente, não tem mesmo. Que bom, Ellen, que bom. A gente está muito feliz que você está com a gente, viu? Isso é muito bom, assim, né? Muito bom mesmo. Eu queria até aproveitar para avisar, hoje foi um dia atípico, né, pessoal? Acho que é por causa do Dia das Crianças, talvez as pessoas tenham viajado, sei lá. Porque não só a Zoé, a Darlene e a Luciana, mas também a Rinalva, a Edna, a Ivarda, todo mundo justificou que não podia estar com a gente, né? E porque estavam com outra situação, com outros compromissos, enfim. E também queria lembrar hoje, pena que a Suzana saiu, mas como amanhã é dia da criança, queria lembrar para vocês, não, contar para vocês, na verdade, é que a gente, pelo Ministério de Ação Docente, porque a Zoé, a Suzana, a Luciana, eu e a Darlene fazemos parte do Ministério de Ação Docente da igreja, e a gente tem aquilo que a gente chama de NAP, Núcleo de Apoio Pedagógico.
E então a gente fica atento à celebração das datas. Então, nessa semana, a gente fez um movimento bem interessante. A Suzana saiu, comprou uns livrinhos e umas lembrancinhas, uns brinquedinhos, umas coisinhas. Ela fez com alguns pais que ajudaram, pacotinhos. Os pais passaram na igreja sexta e sábado, pegaram para levar para as crianças, em nome da igreja, né? Por causa do Dia das Crianças, que vai estar junto e tudo. E a Suzana foi que puxou esse processo todo. E foi muito bonitinho, porque daí depois os professores da escola dominical, dos grupos das crianças, mandaram recadinhos para elas e tal. Então, foi muito bonitinho. Eu queria parabenizar a Suzana, que faz parte da classe nossa aqui, por essa iniciativa, né? Mas só lembrando que amanhã, como é o Dia das Crianças, a gente precisa orar muito pelas crianças, né? A gente tem na igreja um problema sério, que é pouca criança nós temos na igreja. Nós somos uma igreja de pessoas mais velhas e os casais mais jovens que estão com a gente são casais que têm poucos filhos. É bem o fenômeno da modernidade mesmo, né? Do centro urbano maior. Então, a gente tem poucas crianças na igreja. E, por tabela, poucos adolescentes, poucos juvenis, poucos jovens, porque isso vai fechando um pouco. No fundo, nós somos uma igreja mais de adultos, de pessoas mais idosas, né? Então, só dizer que por conta da data de amanhã, seria bom se a gente colocasse as crianças e as famílias nas nossas orações, para que essas que estão aí permaneçam, né? Fiquem com a gente e possam estar contribuindo, recebendo orientação, enfim. Né? Sobre a classe, alguma coisa a mais sobre a nossa lição? Foi muito linda mesmo. Aí, de volta, vai. Não, só para pôr um ponto e para fechar. Eu sempre li esse texto com o título de A Parábola do Filho Pródigo, porque é assim que ela sempre se apresentou para a gente. Depois, em outro momento, eu descobri uma outra possibilidade dessa parábola, que é a parábola do pai amoroso. Né? Eu acho que a Ivonete traz hoje uma outra abertura para essa parábola, quando ela aponta, a partir da revista, a parábola dos 2 filhos perdidos. Então, quanta riqueza que é essa passagem de Lucas, verdade, ela não nos possibilita. Né? São 3 enfoques aqui que nós poderíamos explorar, com acento no filho, ou com acento nos 2 filhos, ou num dos filhos que recusa, né? Mas também um acento nessa dimensão do pai amoroso, que eu acho que tem a ver com a indagação que o Luiz fazia. Por que Jesus pede para o pai? Né? Olha, pai, perdoa, né? Talvez aí a gente possa ter uma outra chave de perspectiva, né? Dentro de uma leitura trinitária agora. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Legal. Acho que é isso, né, queridos? Podemos terminar? Será? Podemos encerrar a nossa aula de hoje? Vamos lá? Vamos fazer uma oração, então, para terminar, Luiz? E aí a gente vai, né? Deus amoroso, Pai querido, Senhor abençoador das nossas vidas, nós queremos te agradecer pelas oportunidades que tu nos dás todos os dias de crescer, de reconhecer a tua graça nas situações mais simples da vida, de dimensionar a nossa vida com a experiência da tua graça e de experimentar, Senhor, no cotidiano dos nossos dias, as experiências do perdão. Nos abençoa e nos guarda, nos protege, anda adiante de nós. Organiza a nossa vida segundo a tua vontade, Senhor. Permanece conosco. Abençoa junto conosco todos os nossos queridos, todos aqueles que nós não conhecemos, todos aqueles que estão sofrendo nesse momento as dores das queimadas do Pantanal. Abençoa os animais, os bichos, tira o sofrimento e a dor, Senhor. Abençoa conosco também aqueles que precisam de Ti e nem sabem que precisam. Nos faz bênção no meio de nós, no meio uns com os outros, para que a Tua graça, o Teu amor e o Teu poder sejam engrandecidos todos os dias. Nós oramos certos, seguros, absolutamente conscientes do amor, do Teu amor para conosco, nos enviando o Teu Filho amado, Jesus. Amém. Boa semana, então, para todo mundo, né?
Até Boa a semana, próxima. bom domingo. Tá bom, beijo. Boas férias, Ivonete. Ah, como assim férias, Ivonete? Tá fechado o teu microfone. A partir do dia 14 eu vou ter uma semana de férias. Ai, que delícia! Aproveite! Termina o semestre agora e antes de começar o outro, uma semaninha. Uma semaninha. Aproveite Tá bastante. Vá ao cinema que já abriu agora. Ah, eu vou ficar no chalé. Ai, que delícia! Terra da Mantiqueira. Ai, que coisa boa. Aproveita. Beijo. Tá Cuidado bom. com as queimadas. Um abraço aí, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.